E aí, beleza? Aqui é o Apolo e cara, hoje eu vou te ensinar como que você vai fazer para pegar aquela mulher tão sonhada. E primeiro eu quero que você imagine que você tem um cadeado. Isso, um cadeado. Eu quero que você imagine que você tem um. E beleza, agora que você imaginou, eu quero que você imagine que você tem a chave desse cadeado. Imaginou? Então pensa comigo. Não importa quem você é. Não importa se você é alto, baixo, rico, pobre, bonito, feio. Não importa. O que importa é simplesmente sempre que você tiver a chave para abrir o cadeado, você abre. Não importa quem você é. Você concorda? Bom, e o que você vai aprender aqui é exatamente isso. Sabe daqueles segredos escondidos abaixo de 7 chaves? Pois é, eu descobri as 7 chaves que você precisa para abrir esse segredo. As chaves que você precisa usar para abrir o cadeado. Mas o cadeado da mente feminina. Para você conquistar qualquer mulher que você quiser. Então vem comigo que eu já te mostro mais. Em alguns segundos você vai descobrir como você vai fazer isso e como eu vou te ajudar hoje a mudar de vida em relação às mulheres, podendo conquistar qualquer mulher top quando e onde você quiser, eliminando de vez aquela palhaçada de que o homem precisa ser bonito e rico para conquistar uma mulher. Tudo isso testado e comprovado por mim e mais milhares de alunos. Curioso? Então continua comigo que eu já te mostro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, você gostaria de ter confiança e atitude para se aproximar de uma mulher atraente em qualquer hora do seu dia? E ainda de quebra fazer ela ficar completamente obcecada por você em alguns minutos de conversa sem que ela perceba por que isso está acontecendo? Bom, se sua resposta foi sim para essas duas perguntas, parabéns, você está no lugar certo. A partir desse vídeo, você vai ter a oportunidade de pegar a mulher que você quiser. Em alguns minutos você vai entender como. Mas antes da gente começar, eu preciso te dar um aviso. Eu tenho recebido diversas reclamações de várias mulheres feministas pedindo para que eu tirasse essa apresentação gratuita do ar. Elas simplesmente dizem que é uma atitude machista. Então assista essa apresentação enquanto ela ainda está disponível. Talvez você tenha até visto algumas dicas de como conquistar uma mulher por aí. Ainda assim, eu garanto que você vai se surpreender e que nada chega nem perto do que você vai aprender aqui comigo hoje. E a dica que eu vou dar para você perto do fim é sem dúvida a mais poderosa de todas. Então continue assistindo e você já vai entender o porquê. Já imaginou chegar naquela gata top sem se preocupar em levar um fora? Meu amigo, eu também pensava que isso era impossível e que as mulheres da minha cidade só ficavam com caras riquinhos ou com caras que tinham um abdômen definido. Mas isso vai mudar hoje. Afinal, você vai ter acesso ao segredo que eu mesmo uso para deixar as mulheres obcecadas por mim. Isso tudo sem você precisar ter nenhum conhecimento avançado sobre psicologia da sedução. Antes de eu conhecer esse método, sempre que eu tentava me aproximar de uma mulher interessante, eu acabava ficando sempre no 0 a 0. Muitas vezes nem o telefone eu conseguia pegar. Sempre ficava mais distante de conseguir conquistar aquela gata top. Eu posso apostar que se você também já tentou chegar em algumas mulheres e ficou só levando fora, imagino também que a sua confiança tenha ficado abalada. Mas isso vai mudar a partir de hoje. Agora, quem sou eu para estar te falando tudo isso? Bom, meu nome é Apolo Cioli. Hoje eu dedico todo o meu tempo ao estudo da atração sexual e eu sou o responsável por trazer para o Brasil o sistema revolucionário chamado a Academia da Atração Alfa. E foi até com esse mesmo sistema que eu conquistei minha ex-namorada, que é até dona de uma multinacional aqui na minha cidade. E com esse método, eu consegui fazer ela ficar completamente obcecada por mim, mesmo que todos dissessem que era algo impossível. Mesmo assim, ela sendo linda e com muita grana, eu estava curioso para usar essas técnicas com outras mulheres. Até parece que depois de vários meses sem conseguir namorar uma mulher e tendo todo esse conhecimento, eu iria ficar somente com uma. E no belo dia, essa minha ex-namorada decide me fazer uma surpresa. E chega na minha casa do nada. Cara, ela chega no meu AP e topa comigo transando com uma amiga dela na pia da cozinha. Imagina só a cena. Até aquele dia eu pensava que isso só acontecia em filmes e novela. Pô, nem pra ela bater na porta primeiro. No final, quem acabou tendo uma surpresa foi ela, né, coitada. Eu tô brincando assim agora, mas no dia, meu amigo, sim, aquilo foi um caos. Mas tenho que te confessar que foi bem interessante ver a primeira briga de mulheres acontecer por mim ali na minha frente.
E depois disso eu decidi testar as mesmas técnicas em uma vizinha muito gata. Todo mundo me dizia que era impossível, que ela era inatingível e só ficava com caras por causa do dinheiro. Eu sabia disso, afinal ela estava sempre junto dos seus namorados em seus carros de luxo. Mas eu comecei a gostar tanto de desafios assim, e ouvir todos os meus amigos falar que era impossível só aumentava mais a minha vontade de ir lá e calar a boca de todo mundo que duvidava. E sem brincadeira, eu precisei de sair de casa, da minha casa, descer as escadas, bater na porta dela e pedir um pouco de açúcar. Começamos a conversar e em menos de 15 minutos ela me chamou para ver se eu conseguia ajudar ela a consertar o chuveiro dela que tinha queimado. Chuveiro queimado. Quando chegamos no banheiro, eu percebi que ela só queria uma desculpa para me arrastar para lá e me agarrar. A partir daí você já deve imaginar o que aconteceu. Mas eu tenho que te confessar uma coisa. Antes que você pense que eu já nasci com essas habilidades e para mim sempre foi fácil pegar as mulheres mais lindas da minha cidade, nem sempre foi assim. Por isso eu preciso contar uma história pessoal para você que fez eu me sentir um completo idiota. E você vai entender o porquê eu quase tirei essa parte aqui do vídeo. Então se segura aí porque isso é bastante pessoal e no mínimo embaraçoso. Pois é, eu não sabia que isso era possível alguns anos atrás. Para ser mais exato, no meu ensino médio. Eu vi alguns caras feios com mulheres lindas e até caras bonitos com mulheres feias. E eu não entendia o que acontecia. Eu não sei em qual dos dois grupos você se encaixa, mas o triste é que eu não me encaixava em nenhum dos dois. Afinal, eu não pegava ninguém, até a gripe corria de mim. Eu nunca consegui ficar com as meninas que eu gostava. Tipo, eu era um aluno bem na minha. Tinha alguns amigos e amigas, mas tinha uma parte muito tímida em mim quando o assunto era me aproximar de uma garota. Eu simplesmente travava. Isso quando a menina não pedia para um amigo meu dizer que ela estava afim de mim. Eu não tinha coragem nem de olhar para a cara dela mesmo com o jogo ganho. Eu era um desastre com as garotas. Eu mal podia receber um oi ou conversar com uma menina e pronto, eu já estava apaixonado. Era pior quando a mulher era bonita. Eu fazia cartinhas, dava flores, levava bombom e eu era chamado capacho. Mas finalmente chegou o meu dia de sorte. E ainda na época da escola eu conheci uma garota. E o nome dela era Camila. Eu e Camila nos conhecemos e fomos nos aproximando cada vez mais. Era uma coisa linda de se ver. Todos os nossos amigos em comum diziam que éramos feitos um para o outro e que ela também parecia acreditar nisso. Foi então que uma semana depois de a gente fazer 3 meses de namoro, iríamos fazer uma viagem, uma excursão do colégio. Estava tudo pronto para a viagem, até que no dia eu passei um mal desgraçado e fui até parar no hospital. A Camila até perguntou se eu queria que ela ficasse comigo lá, mas como eu sabia que era uma viagem importante para ela, eu insisti para que ela fosse. Beleza, ela foi e eu fiquei. Quando eu levei alta do hospital e voltei para a escola, parecia que a minha cara estava pintada de palhaço. Todo mundo que olhava para mim ficava rindo, todo mundo mesmo. Eu não estava entendendo nada. Foi então que um amigo veio me contar uma coisa que tirou o meu chão na mesma hora. Era inacreditável, sério. Tinha um cara na escola que se chamava Rafael. Lembro que ele era daquele tipo de cara que tirava onda com a cara de todo mundo, fumava maconha e o pior, ele não era nem um pouco inteligente. Ele se achava gostosão, mas na verdade era um Zé Buceta. Aquele meu amigo veio me contar que naquela excursão a Camila tinha ficado com o Rafael e transado com ele numa matinha que tinha lá perto. Mesmo não querendo acreditar, esse meu amigo me mostrou um vídeo que fizeram dos dois transando atrás de uma pedra, onde dava pra ver nitidamente que era a mulher que eu chamava de meu amorzinho. Quando fui falar com ela, ela simplesmente olhou pra mim e disse: "Me esquece, Apolo, eu tô com o Rafael agora." Velho, a vadia nem me pedir desculpas pediu. Virei piada na escola. Eu era o cara mais zoado de toda a escola. E o pior, ela realmente continuou ficando com o Rafael depois disso tudo. Foi o ano mais difícil da minha vida. Depois que isso tudo aconteceu, eu fiquei um tempo sem conseguir sair de casa. Eu estava com vergonha de ir para a escola. Fiquei com medo de chegar em qualquer tipo de mulher. Podia ser a mais feia. Sim, eu estava no fundo do poço. E eu não podia ficar assim. Tinha que tomar uma decisão na minha vida. Pelo menos foi esse choque que me fez acordar e querer saber mais sobre esse mundo da conquista. Afinal, o cara que ela tinha ficado era um idiota, tratava mal as mulheres e era mais feio do que eu.
O que eu estava fazendo de errado? Eu tratava as mulheres super bem, dava presentes, fazia elogios, era carinhoso e era bem mais interessante que aquele cara. Alguma coisa tinha por trás daquilo. A minha jornada nesse mundo de sedução começou aí. E eu tentei aprender tudo que eu encontrei de graça sobre sedução na internet. Eu consumia basicamente tudo e tudo que passava na minha frente. Mas existia um segundo problema. A quantidade de informação disponível é enorme e completamente desorganizada. Até que finalmente eu encontrei 2 caras que conseguiram organizar tudo isso em um método para gerar atração irresistível nas mulheres que você desejar. Esses caras foram inicialmente David DeAngelo e Richard Laruina. E eu me lembro, logo no começo dessa mudança, no primeiro mês, eu finalmente consegui me aproximar de mulheres realmente bonitas, de fazer com que elas não me ignorassem e até se sentissem atraídas por mim. De várias que eu conheci, eu finalmente consegui ficar com uma. Ela era simplesmente linda, aquele tipo de mulher de causar inveja nos amigos. E meus amigos começaram a querer saber sobre o que estava acontecendo e como eu estava fazendo aquilo. Como eram amigos bem próximos, eu não vi problema em ajudar. Afinal, não podia deixar meus amigos na mão, né? Mas depois de um tempo, começaram a aparecer amigos desses meus amigos que viram os resultados que eles estavam tendo e pediram minha ajuda também. Daqui a pouco vieram familiares e isso foi tomando uma proporção gigantesca. E vinha tanta gente querendo saber sobre esse método que eu tive que encontrar um meio que eu pudesse compartilhar isso com o maior número de pessoas. E é por isso que você está vendo esse vídeo agora. Essa foi a forma de poder atingir o maior número de homens e convidar todos para participar da minha causa. E eu me sinto à vontade em compartilhar isso com você porque eu sei o que é ser refém de um sentimento. E eu sei como isso dói. Alguns amigos bem próximos até perguntaram por que eu não guardo essa fórmula que é considerada até mágica só para mim. Afinal, é algo fantástico e que poderia ser guardado a 7 chaves. Se fosse há tempo atrás eu até faria isso, mas como eu mesmo senti na pele a sensação de ser rejeitado e humilhado, se eu puder te ajudar a sair disso, eu vou ajudar. E depois que eu namorei aquela mulher top no primeiro mês, eu vi que tinha mais coisa por trás disso. Então eu comecei a entender o segredo por trás daquele cadeado que eu te falei no começo e finalmente eu encontrei as 7 chaves para abrir ele. As mesmas chaves que eu vou te revelar em alguns segundos. Então eu fiz isso a partir de um método, uma fórmula, e logo eu poderia usar isso em outras mulheres de novo. Usar isso para criar uma atração em outras mulheres que eu me interessasse. E foi isso que eu fiz. E nesse vídeo eu vou te mostrar o núcleo dessa estratégia que me permite esse método atingir tais resultados para mim e para qualquer outro homem que aplicar também. E isso acontece porque a Academia da Atração Alfa é diferente da forma tradicional de fazer conquista. Daquele tipo de cara que acredita que a sorte no amor existe e que a mulher dos seus sonhos virá caminhando em sua direção. Mas quando você encontra uma mulher e você fica louco só de olhar para ela, não é legal ficar dependendo da sorte no destino de que aquela mulher vai vir magicamente se aproximar de você e te pedir em namoro. Muito melhor do que isso é você ter um método que te permite gerar atração em qualquer mulher, seja ela a mais bonita da sua cidade ou uma mulher que você queira algo mais sério como namoro. Afinal, atração não é uma escolha. Muitos homens se aproximam de uma mulher como amigo, fazendo elogios e até sendo o mais simpático possível, achando que isso vai gerar atração nela. Mas o problema é, e se ela simplesmente não se sentir atraída por você? Ou se não for aquela gata que você sempre sonhou? E eu posso te garantir uma coisa, na maioria das vezes não basta se aproximar de uma mulher e ser o mais simpático com ela achando que isso vai gerar atração. E não sou só eu que diz isso. Todos os outros maiores mestres nesse assunto de sedução existentes também falam isso. Eu penso da seguinte forma, não existe mulher interesseira. Existe um homem que não consegue despertar interesse numa mulher. E tudo isso me deu uma lição muito importante, que conquistar mulheres nada mais é do que uma ciência. E como toda ciência, existem alguns macetes para você conseguir se dar bem e ter mais sucesso em algo. Algo que qualquer pessoa pode aprender e aplicar no seu dia a dia para pegar mais mulheres realmente bonitas. Agora, vários caras normais como você e eu têm a chance de ficar com aquela gata top tão sonhada, sendo que antes isso parecia impossível.
E deixa eu te explicar o porquê a Academia da Atração Alfa funciona tão bem. A Academia da Atração Alfa é o único método que se alinha com a forma do pensamento feminino, a forma que o pensamento feminino funciona. E no cérebro feminino tem duas partes principais. A primeira parte dessas é chamada subconsciente e a segunda parte consciente ou racional. O consciente é a parte que vem sendo mais desenvolvida no cérebro humano e é basicamente essa parte que diferencia o ser humano do animal, porque é nessa parte que é processada linguagem, informação, dados, benefícios e lógica. Aliás, é por causa dele que você e eu estamos tendo essa conversa agora. É o consciente que faz ter sentido o que eu estou dizendo e que faz a nossa conversa ter sentido. Então, agora você entende um pouco dessa parte do nosso cérebro, eu quero te mostrar onde a mágica realmente acontece. A maioria das nossas decisões não é tomada por essa parte racional do cérebro, mesmo quando nós achamos que é. Para você entender melhor, eu vou dar um exemplo que talvez já tenha acontecido com você. Você se lembra daquela pessoa que você mal conheceu e já sentiu uma conexão incrível com ela? Como se você tivesse conhecido a pessoa muito tempo atrás, porém vocês nunca se viram. Ou também daquela vez que você olhou para uma pessoa e não foi com a cara dela, mesmo nunca tendo conversado com ela. O responsável por isso é o nosso subconsciente. Se fosse o consciente que tomasse essa decisão, isso não aconteceria nunca. Afinal, você precisaria ter motivos lógicos e comprovados do porquê aquela pessoa é boa ou ruim para você. Isso porque 95% das decisões são tomadas na outra parte do cérebro, o sistema chamado subconsciente. É nessa parte que é controlado nossas emoções e ela que toma a maioria das nossas decisões, mesmo quando você não percebe que está fazendo isso. Esse é o diferencial da Academia da Atração Alfa. Ele é o único método que foca em entrar em sintonia total nesse subconsciente e não com a parte racional de uma mulher. E para eu te explicar e você entender isso melhor, eu preciso te mostrar a forma tradicional de fazer e gerar atração. A maioria dos homens entra na academia e se mata por meses e até por anos para conseguir atingir um corpo escultural e assim ser admirado pelas mulheres. Outros caras têm rios de dinheiro, fico se mostrando por isso. Outros têm a sorte enorme de terem nascido bonitos. Muito bom, muito intuitivo, muito legal mesmo. E tudo que a mídia tem implantado como verdade. Mas isso não invoca uma emoção na mulher. Não é isso que gera atração. Esse tipo de atitude, se é que podemos chamar assim, é induzida para o consciente da mulher processar. Ela vai processar esse rio de informações, todos os dados e linguagens. E esse tipo de atração não funciona. Ou melhor dizendo, não funciona tão bem quanto a outra alternativa. E essa outra alternativa é o método Academia da Atração Alfa. A Academia da Atração Alfa funciona tão bem porque ele fala diretamente com essa outra parte do cérebro da mulher, o subconsciente. E ela faz através do que eu chamo de conexão subconsciente para acessar a conexão que você precisa dessas 7 chaves que eu vou te entregar agora. Pronto? Então vamos lá. Primeira chave. A primeira chave é calibrar pensamentos. Provavelmente você tem uma história, um motivo por qual você ter sido um fracasso todo esse tempo com as mulheres, ou porque não consegue pular tão alto, ou qualquer outra história para sempre que alguma coisa não acontece como você planejava. Ou talvez uma razão secreta sua, algo que justifique você não ter sucesso com a mulherada. E se não fosse esse pequeno detalhe, tudo seria mais fácil, não é? Sempre vem aquelas desculpas. Eu não pego ninguém porque eu sou baixinho, careca, pobre, muito alto, etc. Talvez você tenha um arsenal inteiro dessas desculpas. Mas uma coisa que todas elas têm em comum são mentira. São um mecanismo de proteção para o seu ego. Mentira? Mas como? Talvez você se pergunte. É muito simples. Seu consciente justifica a sua falha com as mulheres por um motivo emocional. O seu subconsciente inventa essas desculpas para você não se sentir mal consigo mesmo. Eu não pego mulheres porque realmente bonitas, porque eu sou baixinho. Isso não é culpa minha. É simplesmente por causa disso. Se eu fosse alto, seria diferente. Assim, a responsabilidade do seu fracasso cai totalmente em cima das suas histórias secretas que você inventou para a proteção do seu ego. Eu te garanto isso porque com certeza existe algum outro cara no mundo com isso que você julga um defeito que é extremamente atraente para as mulheres. Então, essas desculpas não são válidas. Exclua todas elas e comece a ser inteiramente responsável pelo que acontece na sua vida. Eu quero que você saiba de uma coisa. Os homens mais atraentes do mundo
são rejeitados o tempo todo. E você pode ser sim rejeitado por uma mulher logo no começo dessa jornada. O que você não pode deixar acontecer é que isso faça você desanimar e de continuar aprimorando suas técnicas. Quando você conseguir um certo nível de experiência, você verá o caminho que você percorreu e dará risadas. É sério. É algo como andar de bicicleta. No começo é difícil se equilibrar. Você vai levar alguns tombos, mas depois de algum tempo praticando, você vai conseguir andar até sem as mãos. Ótimo. Vamos para a segunda chave então. A segunda chave é o macho alfa. O que você procura nunca vai ser encontrado dentro de uma mulher. Isso só pode ser encontrado dentro de você. Você nunca deve deixar que uma mulher seja o motivo da sua felicidade. Isso diminui e muito o seu valor. Aliás, por que deixar a sua felicidade dependendo de alguém que nunca mereceu nem pediu um papel tão importante assim? Você ainda acredita que sua felicidade depende de uma mulher? Examine sua vida por um minuto. Existem incontáveis aspectos que te fazem felizes e não tem nenhuma mulher envolvida nisso. Não tem nada nesse mundo mais atrativo para uma mulher do que um homem que é emocionalmente independente. Uma das bases da identidade de um homem é o seu objetivo, e esse nunca deve ser uma mulher. Seu objetivo deve ser sempre, primeiro, uma prioridade e não deverá nunca permitir que uma mulher desvie você desse objetivo. Deve ser algo que o motiva a levantar todas as manhãs, algo que você se sinta que é realmente importante. Se você encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer somente um pedido, o que seria? Ao fazer isso, você conseguirá ter um certo ar de indiferença, o que é algo muito atrativo para as mulheres. E o melhor de tudo, você irá conseguir o que realmente deseja. Essa é a diferença de um macho alfa para um homem beta. Então, chegamos na terceira chave. A terceira chave é muito importante, nós chamamos ela de pré-seleção. O que é a pré-seleção? Aumentar o seu valor se aproveitando das outras mulheres para a mulher-alvo perceber que você é cobiçado. Toda mulher tem o que se parece um radar da concorrência, que é usado simplesmente para descartar aqueles caras que são indesejados e fracos no olhar das outras mulheres. E nós homens somos diferentes, somos protetores desde a pré-história. O nome desse instinto já é muito intuitivo e eu não preciso entrar muito em detalhes para você entender. Mas o que você precisa saber é que esses dois instintos não se misturam. Então, se você chegar em uma mulher usando esse instinto protetor, como a maioria dos homens fazem, adivinha só, você vai simplesmente cair nesse radar da concorrência e será descartado, igual um absorvente que ela usa naqueles dias. Você vai perder as chances antes mesmo de abrir a boca, caso você se aproxime da forma errada. E talvez você esteja se perguntando, mas como as mulheres vão saber o tempo todo que eu sou o homem mais cobiçado? E agora que vem a parte mais linda disso. Elas simplesmente não sabem. Elas tentam adivinhar a partir da imagem que você passa para elas. Elas têm até boas adivinhações, mas contra isso elas não têm a menor chance. E se você usar essas chaves que eu estou te dando agora, todas as mulheres vão te ver como o prêmio mais valioso do mundo para elas e que elas precisam ficar contigo de qualquer jeito. Beleza, vamos então para a quarta chave. A quarta chave são os elogios. A forma como que você elogia uma mulher pode ser um motivo de seu sucesso ou fracasso na conquista. Muitos homens se aproximam de uma mulher bonita fazendo cantadas grotescas ou elogios bonitinhos. O problema nisso é que ela já está acostumada com toda essa bajulação. E isso faz com que você acabe caindo naquele radar da concorrência que eu acabei de falar na chave 3. Melhor do que você elogiar alguma característica física evidente dela, sempre escolha fazer algo mais inusitado. Um jeito muito eficiente que faz ela quebrar esse padrão de pensamento e deixar as defesas da mulher desarmadas é falar algo do tipo: você até pode ser bonito. Beleza, eu acho isso muito normal aqui na cidade, academia, ou seja lá onde você estiver, que eu já desconsidero isso em uma mulher. Me diz alguma coisa na sua personalidade que as pessoas admiram em você. Cara, fazendo isso, você estará informando para ela que a beleza dela não importa e que ela precisa ir um pouco além para conseguir ser importante para você. Quando você faz isso, não se assuste com as caras e bocas que a mulher vai fazer. Pode ser no mínimo engraçado e ao mesmo tempo muito interessante, ela querendo provar para você o valor dela. Bom, vamos então para a quinta chave. A quinta chave é o que eu chamo de vibe. Ninguém gosta de ficar do lado de pessoa baixa astral. As pessoas gostam de animação, sorrisos, elas querem se divertir.
Então, desde o início, no aquecimento, quando você estiver se preparando, você tem que buscar essa energia dentro de você, intensificá-la mais e mais. Para fazer isso, é preciso se desligar de tudo primeiro. Esqueça aquele dia estressante, esqueça aquela discussão com alguma pessoa. O importante é se conectar com coisas positivas. Uma boa sugestão minha, que até eu mesmo faço, é criar uma playlist das minhas músicas favoritas, daquelas que não importam onde eu estou. Dá vontade de sair dançando, traz uma adrenalina incrível, traz energias positivas. Não importa o estilo, o importante é escolher os estilos que te deixam animado. Isso ajuda a criar uma vibe incrível. Bom, vamos então para a sexta chave. A sexta chave é ser sociável. É fundamental você falar com as pessoas. Às vezes você está até empolgado, mas se você não se expressar, você fica cada vez mais travado e acaba não entrando no modo automático. Então comece a conhecer pessoas. Se você for o cara mais tímido do mundo, dê um simples oi para as pessoas desconhecidas na rua e continue andando, como se nada tivesse acontecido. Aproveite de filas, são ótimas para conhecer pessoas. Converse com o segurança da balada, com a recepcionista e não se prive em conhecer só mulheres que te interessem. Converse com todo mundo e conheça as pessoas. Isso vai ajudar e muito na conversação. E não vai te deixar mais refém daquele medo de conversar com um desconhecido. Trate as pessoas bem, assim as pessoas vão se sentir no dever de te tratar bem também. Isso traz uma série de coisas positivas muito além da sedução. Bom, chegamos então na sétima chave. A sétima chave é o que chamamos de rapport. Cara, esse é o responsável por aquele exemplo que eu dei quando a gente estava falando, quando eu estava te contando mais sobre subconsciente, lembra? Quando você está conversando com uma pessoa que acabou de conhecer e parece que você já se conhece há muito tempo. Isso acontece porque houve uma sintonia entre vocês dois e essa pessoa tem algum detalhe no comportamento, tom de voz, ou seja lá o que for, e esse detalhe fez você criar uma conexão com ela, simpatizar-se instantaneamente com ela e confiar também. Isso faz com que a conquista fique muito, mas muito mais fácil, pois você cria um estado de confiança nela enquanto vocês estão conversando. E para criar isso, a forma mais simples é o que chamamos de espelhamento. Esse espelhamento acontece em 3 fases. São elas: visual, auditivo e sinestésico. O primeiro contato com uma mulher, na maioria das vezes, é o visual. Então, vamos começar por ele. Vamos supor que você está caminhando no calçadão e vem vindo uma mulher que te deixa interessado bem lá na frente. Você já pode ir se espelhando. Você pode espelhar a forma de andar, o ritmo da caminhada, nos gestos que ela faz. E no auditivo, quando você estiver tendo uma conversa com uma mulher, seja pessoalmente ou por telefone. Você nessa conversa, você vai espelhar o volume com que ela fala, se é muito alto, se é baixo, deixe o mais próximo possível do dela. Não imitar a voz, é falar no mesmo volume. Você pode também usar algumas palavras que você percebe que ela fala com mais frequência. É importante também copiar o ritmo com que a mulher fala. Se ela fala mais acelerado ou mais devagar, faça da mesma forma. Sinestesia. A parte sinestésica é quando a pessoa se comunica através de ação corporal, aquelas pessoas que têm uma necessidade de tocar e fazer gestos enquanto conversam. Faça um espelhamento dela, imitando os gestos e tocando na mesma intensidade com que ela faz isso contigo. Mas faça isso de uma forma sutil, porque por mais que é quase impossível de perceber, se você exagerar, não há quem não perceba, né? A maior barreira que a gente tem que quebrar no começo é essa. Você precisa mostrar que você é confiável para uma mulher, para que ela se sinta à vontade perto de você. Mas é preciso saber calibrar o rapport também. Se um homem exagera na hora de criar um rapport com uma mulher e deixar ele muito intenso, o que pode acontecer é a mulher sentir uma conexão enorme, mas considerar você um amigo, colocar você na zona da amizade. E um jeito de calibrar o rapport é você quebrar ele algumas vezes na interação. Lembre-se que você tem pensamentos próprios e que você não precisa gostar das mesmas coisas que ela para ela se sentir atraída por você. Por exemplo, às vezes você pode falar alguma coisa do tipo: "Ah, eu não concordo. Por que você não pensa dessa forma?" Essa é uma forma ótima e muito simples até para você quebrar o rapport. Assim, ela vai te ver com outros olhos e vai fazer ela querer voltar para aquela conexão. Vai querer te entender, vai ter curiosidade de saber mais e muitas vezes vai até aceitar a forma com que você pensa e dizer que essa é realmente a melhor forma de pensamento.
Seja a melhor versão de você mesmo e tenha pensamentos autênticos. Nunca diga que você gosta de alguma coisa que não seja verdade só para agradar alguém. E se você conseguir combinar todas essas 7 chaves acima, você tem a chave mestra. Meu amigo, eu nunca fui bonitão e eu era péssimo em conquistar mulheres. Eu também sempre fui mão de vaca com meu dinheiro. Como eu nunca tive muito, o pouco que eu tinha eu usava para estudar mais sobre comportamento feminino. Então não sobrava nada para viagens, restaurantes e nem para o cinema. Mesmo assim, algo incrível aconteceu. Eu conheci 6 mulheres gatas no segundo mês que eu comecei a usar as técnicas. Eu levei todas elas para a cama. E o mais surpreendente de tudo é que elas contavam para as amigas e as amigas também ficavam loucas para ir para a cama comigo. E olha que antigamente eu nem conseguia me aproximar de uma mulher realmente bonita. Imagina só agora conseguir não só conversar, mas levar para a cama uma mulher top e todas as suas amigas. Na época, alguns amigos até pensavam que algo estranho estava acontecendo comigo, porque era muito difícil eu parar em casa. As mulheres que eu conhecia sempre me chamavam para dormir na casa delas. Difícil era dormir, né? Na época, quem me via com as mulheres que eu pegava não acreditava. Eu era um gordinho, tinha um cabelo ruim e não era rico. Foi realmente preciso que eu chegasse no fundo do poço para que eu percebesse que isso não importa para as mulheres. Foi então, talvez por ordem do destino, eu conheci essa cura, se é que podemos chamar assim, de como se tornar irresistível para mulheres. Então era só bater aquela vontade, aí eu saía para uma inocente volta na rua e voltava para casa acompanhado de uma mulher muito gata. Sem muito esforço, sem precisar gastar um centavo a mais por isso. Eu não precisava pagar entrada em boates, pagar bebida para a mulher, pagar isso, pagar aquilo para conseguir uma mulher top. E como num passe de mágica, a palavra rejeição não existiu mais para mim. Mas uma coisa que eu tenho que te pedir, eu cometi vários erros. Mas eu sempre tive esperança, nunca baixei a cabeça para ninguém e a derrota nunca foi uma opção. E você também deve agir dessa mesma forma. Se você está cometendo os mesmos erros que eu cometia, então essa frase de William Shakespeare vai te dar uma nova visão das coisas. Olha só, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Então chegou o momento tão esperado. Tá preparado para a boa notícia? Pronto ou não? Escuta essa. Você vai sim ter aquela mulher gata loucamente apaixonada por você. Ela simplesmente vai fazer de tudo para te agradar. Exatamente como aconteceu comigo e outros milhares de alunos espalhados pelo Brasil. E agora você vai conhecer a forma mais rápida e segura e sinceramente é a única técnica eficiente que existe que eu conheço para você ter o poder de ter todas as mulheres à sua volta apaixonadas por você. A Academia da Atração Alfa. Se você está se perguntando como eu fiz para criar esse manual extremamente completo, lá vai. Desde quando eu fui humilhado pela Camila na escola, a minha vida tem sido me dedicar ao estudo do comportamento feminino e da atração sexual. Eu já investi muito dinheiro em livros, consultorias, viagens para participar de eventos, palestras e treinamentos aqui no Brasil e também no exterior. Já li 27 livros sobre sedução, 16 livros sobre PNL e hipnose. Isso sem contar os artigos sobre linguagem corporal, hormônios da atração, comportamento e mente feminina, entre outros. Se for contar, com certeza eu passo de 2.300. Além de, claro, muita experiência e prática. Somente depois de ter todo esse conhecimento, eu pude criar esse sistema revolucionário chamado Academia da Atração Alfa. Isso porque qualquer homem, mesmo não sendo bonito, alto, cheio da grana e mesmo sem saber o que falar com uma mulher, agora tem a chance de mudar de vida. Eu simplesmente simplifiquei a forma da conquista, fazendo qualquer pessoa normal, assim como você e eu, conseguir colocar essas técnicas em prática. Essas técnicas são tão fáceis de serem entendidas que você, mesmo não tendo muito tempo, talvez passe muito tempo no trabalho ou estudando, ou mesmo tem até dificuldade de saber o que fazer quando fica realmente cara a cara com uma gata de verdade. E eu ensino isso para você simplesmente para você saber que existe um sistema por trás de qualquer conquista. Eu, quando estava aprendendo como provocar essa atração subconsciente nas mulheres, eu não imaginava compartilhar isso hoje com você por esse vídeo. Mas como eu te disse, se eu passei por toda essa barra, alguém também deve estar passando as mesmas dificuldades. Como eu mesmo senti na pele a sensação de ser rejeitado e humilhado, se eu puder ajudar você a sair disso, eu vou ajudar.
Tá preparado para a melhor notícia de todas que você vai receber agora? Pronto não, vamos lá. Todo esse conhecimento que você precisa para ter êxito com as mulheres está reunido em um poderoso livro, onde você recebe ilustrações, depoimentos, comentários, exemplos que vão direto ao ponto. E pode ficar tranquilo que eu me esforcei o máximo para deixar esse livro mais poderoso e de forma simples, para que em apenas uma leitura você saiba exatamente o que fazer e possa aplicar na mesma hora. Ou seja, todo o meu conhecimento que eu demorei anos para pesquisar em um único e poderoso livro que você terá em suas mãos. Então, a partir de agora, você tem duas escolhas a fazer aqui. A primeira opção é você pode pegar essas dicas que eu te passei hoje para você aqui e continuar tentando por conta própria ter finalmente sucesso com todas as mulheres gatas da sua cidade. E claro, quem sabe, se você der sorte, se dedicar bastante, talvez depois de bastante tentativas e erros dolorosos, como eu mesmo passei, você talvez consiga algum tipo de resultado. Ou você pode fazer a escolha número 2, a escolha que aqueles caras mais inteligentes e preparados para finalmente ter o poder da sedução que sempre sonharam fazem. Essa é a maneira mais rápida e simples para você começar hoje mesmo a ter sucesso com as mulheres, sem precisar se preocupar com aquela palavra chamada rejeição. Por que arriscar mais frustração? Piada dos seus amigos de mais uma ideia sua e toda perca de tempo tentando adivinhar tudo isso por conta própria, quando eu já fiz todo o trabalho duro para você. Porque se quer considerar começar do zero para tentar acertar o que tem que ser feito, eu já criei tudo, um sistema passo a passo para você. Só precisa seguir. Um sistema que eu e milhares de alunos alfas já testaram e aprovaram e garantiram que é isso que realmente funciona e que também vai funcionar para você. Esse sistema radicalmente simples, porém altamente eficiente, vai funcionar para você mesmo que não seja bonito, não tenha muito dinheiro, não se dá muito bem com as mulheres, nunca teve uma namorada, não sabe por onde começar e até mesmo se você acha que já tentou de tudo. Então, antes que eu fale mais sobre a Academia da Atração Alfa e o que ela é, eu preciso contar para você o que ela não é. Assim a gente economiza o seu e o meu tempo. Então, a Academia da Atração Alfa não é um jeito mágico para você conquistar as mulheres sem precisar fazer nada, dormindo, sem esforços, deitado no sofá o dia inteiro, só pensando, sem agir. O que faz a Academia da Atração Alfa ser verdadeiramente único é que eu passei anos estudando, entrevistando e indo em busca do conhecimento de ponta ao redor do mundo. E toda essa pesquisa realmente apaixonada de como conquistar mulheres me fez descobrir alguns padrões específicos que os poderosos alfas de sucesso usam. Padrões que estavam escondidos de nós. E começando hoje, o sucesso deles pode ser o seu sucesso também. Você vai ter toda a liberdade de conquistar a mulher que você quiser, onde você estiver, e tendo todas elas implorando para ficar com você. Agora, antes que a gente dê o próximo passo, eu preciso ser absolutamente honesto com você. Eu espero que você não seja mais um daqueles, sabe? Daqueles só procurando um jeito milagroso de conquistar as mulheres do dia para a noite, sem nem ao menos sair de casa, sem pelo menos se esforçar. Se esse é você, e eu quero acreditar que não é, então é melhor você sair dessa página agora. De repente seria melhor você voltar a dormir, porque talvez naquele sonho isso talvez aconteça. Aqui você não vai encontrar resultados impossíveis não. Aqui você vai encontrar resultados de verdade. Isso não é nenhum feitiço mágico que você vai jogar nas mulheres. Essas são técnicas de verdade e comprovadas que funcionam. Então, se você está preparado para a real verdade por trás do que é realmente necessário para se conseguir ser irresistível com as mulheres, então a Academia da Atração Alfa não é a melhor solução para você. Ele é a única solução. Dá só uma olhada no que você vai estar recebendo hoje. Eu preparei 3 bônus incríveis para você levar hoje sem custo adicional nenhum por isso. Esses bônus são: bom, o primeiro bônus se chama Como Não Entrar na Friendzone. Aqui você aprende os métodos inovadores de como você vai fazer para a gata não te ver só como amigo, mas sim te ver como o homem da vida dela. Esse bônus tem o valor de R$ 57 e hoje ele é totalmente gratuito para você. O segundo bônus se chama Eliminando a Timidez. Nesse guia você aprende poderosos métodos que você pode aplicar no seu dia a dia para ter mais confiança com as mulheres e esquecer dessa coisa chamada timidez. Esse bônus tem um valor de R$ 27 e hoje é totalmente gratuito para você.
Nosso terceiro bônus tem o nome de O Segredo do Sino Dourado. Esse bônus é fantástico. Esse livro fala tudo sobre o que você precisa fazer para deixar qualquer mulher molhada quando ouvir sua voz, e até quando escutar o seu nome. Ensina também alguns segredos sexuais, e a previsão de lançamento desse bônus é para final de 2016, e ele irá custar R$ 57. Hoje ele sai totalmente gratuito para você. Isso tudo junto do manual mais completo sobre a atração que já existiu. Tudo do jeito mais poderoso e de forma simples, feito para você. E tendo os resultados no mesmo momento que você colocar em prática o que você ler nesse poderoso manual. Agora talvez você esteja se perguntando, tá, muito bom, mas eu aposto que isso vai me custar uma nota. E você está correto em pensar isso. Esse poderoso sistema sim deveria custar uma grana preta, especialmente se for levado em conta o que a Academia da Atração Alfa já ajudou milhares de alunos como você a finalmente mudar de vida e pegar aquela gata tão sonhada e ser o mais desejado de toda a cidade. Mas ainda assim, bom, eu já vou te falar o que eu preparei para você aqui por estar assistindo essa apresentação em um minutinho. Primeiro eu quero compartilhar com você alguns benefícios que esse sistema único vai dar para você. Você vai descobrir dentro da Academia da Atração Alfa um dos principais, se não o principal erro que as pessoas que estão começando essa jornada de sedução cometem. E como você vai fazer para não cometer esses mesmos erros. Você também vai saber o que você precisa evitar a todo e qualquer custo quando estiver conversando com aquela gostosa. Isso vai fazer toda a diferença se ela vai querer transar ou não com você. Isso sem falar no conteúdo exclusivo para quem adquirir o livro e a minha dedicação para tirar qualquer dúvida que ainda possa existir. O preço da Academia da Atração Alfa, quando vendido separado, é de R$ 297. Agora escuta essa, você não vai estar recebendo somente esse manual completo sobre como conquistar uma mulher top. Você me mostrou o quanto realmente você quer poder pegar aquela mulher gata e calar a boca de muita gente que duvidou. Por causa disso, eu me sinto na obrigação de te oferecer, além daqueles bônus que você já tinha ganhado, um outro surpreendente bônus. Esse bônus eu até pensei em não compartilhar, porque é o jeito mais poderoso de se conquistar uma mulher e nem se compara com os outros métodos convencionais. Esse é o único método que nenhum outro guia sobre sedução vai te dar, pois é daquele tipo de segredos super secretos. Mas eu estou realmente disposto a ajudar você. Sabe como esse bônus se chama? Cara, se prepara. Sedução Subliminar. Esse livro ensina meios de como você vai usar a linguagem subliminar na mente feminina e com alguns minutos de conversa fazer com que qualquer mulher sinta um desejo profundo de transar com você, nem que seja a última coisa que ela faça nessa vida. A previsão de lançamento desse bônus é para 2016 e ele irá custar R$ 97 e hoje ele é seu totalmente gratuito. E mais, todo início de mês eu seleciono 10 alunos para dar uma consultoria especial. Eu geralmente cobro R$ 1.200 a hora de uma consultoria assim. E somente através desse vídeo hoje você pode ser um dos 10 selecionados e receber mais esse presente totalmente gratuito. Agora você consegue ver o porquê a Academia da Atração Alfa tem valor de mercado de R$ 297 e que mesmo sem todos esses bônus já seria uma pechincha? E sinceramente, poder calar a boca de todo mundo que duvidou de você, que você namoraria uma mulher tão linda, não tem preço. E imagine só se você for incluir todos esses bônus no pagamento. O valor desse manual iria pular de R$ 297 para R$ 1.985. Mas só por você ter assistido essa apresentação hoje, eu tenho uma oferta muito melhor para você. Então continue assistindo aqui e você já vai descobrir a surpresa que eu preparei para você. Claro, você poderia simplesmente sair daqui, arriscar e de repente continuar pelo mesmo caminho que você está até agora. E provavelmente você vai acabar gastando em tempo e em dinheiro 10, 30, até 100 vezes mais do valor do investimento que você vai fazer hoje com a Academia da Atração Alfa, tentando descobrir o que eu já resolvi para você por conta própria. E lembre-se, também há todas as mulheres gatas que você iria perder por não decidir agora em fazer o certo. Afinal, você pode começar a usar as técnicas hoje mesmo. E hoje já entrar no caminho para ser o mais poderoso na hora de conquistar uma mulher. E também não se esqueça desses custos. Todo o tempo e dinheiro que você iria perder assistindo e procurando a próxima solução mágica. E sem êxito com as mulheres. Isso não é o que eu quero para você. Eu quero contar para você porque eu decidi oferecer esse livro com um incrível desconto para você hoje.
O que acontece é que eu tenho uma visão, uma missão, por assim dizer, uma luta e uma causa que me fazem acordar todos os dias explodindo de energia. Eu quero convidar você hoje a se juntar a nós, juntamente com milhares de outras pessoas que já estão junto, para que todos nós possamos conquistar aquela mulher top onde você for. E nunca mais ficar sozinho, podendo levar para a cama qualquer mulher que você quiser. Então eu decidi. Tomei a decisão que eu precisava deixar o maior número de pessoas participarem dessa minha causa para o benefício de todos. Uma causa que eu chamo de liberdade sexual. E sobre a boa notícia? Eu não posso deixar algo como preço ficar no seu caminho de finalmente conquistar aquela tal liberdade sexual. Eu quero que você se junte à minha causa e isso significa por um investimento muito menor para você hoje. Isso significa que você não vai estar pagando o valor de mercado de R$ 1.985 hoje pela Academia da Atração Alfa. Nem perto disso. Mesmo cortando pela metade, você não está nem perto desse valor. Muito menos do que R$ 297. Somente hoje, e só através dessa apresentação, o seu investimento total no curso Academia da Atração Alfa, incluindo todos os bônus, com valor de R$ 1.688, é somente um investimento de R$ 197, ou parcelado em até 12 vezes de R$ 19,08. Sinceramente, esse é um valor simbólico perto do conteúdo que você vai estar adquirindo. E serve também para afastar aqueles caras curiosos e me deixar mais tranquilo em saber que você fará valer cada centavo desse investimento na sua felicidade. Dá uma olhada logo abaixo dessa apresentação agora, para garantir agora o seu desconto exclusivo de hoje. Clique no botão abaixo e garanta essa oportunidade agora mesmo. Agora sim, eu vou te mostrar mais um motivo que você vai pirar. Achou que tinha acabado? Você concorda que todo investimento tem riscos, né? Com a Academia da Atração Alfa é bem diferente. Garantindo esse manual hoje, você vai aproveitar a minha garantia incondicional de 30 dias. Isso mesmo, eu quero que você teste o Academia da Atração Alfa. E se você não tiver esses resultados que eu estou te prometendo agora, ao usar esses métodos poderosos, ou até que você não goste das cores ou da forma que eu escrevo, ou seja lá o que for, ou até não ter certeza que esse é o melhor conteúdo sobre atração que você já viu, basta me enviar um e-mail no período de 30 dias após a sua compra que eu te devolvo todo o seu dinheiro. Sem enrolação, sem perguntas e sem ressentimentos, beleza? Afinal, eu faço questão de não receber um centavo seu se em um mês você não conseguir conquistar pelo menos uma gata de verdade que você realmente sempre quis. Isso significa que você terá 100% do seu valor investido, não me interessa o motivo. Isso é para mostrar que meu objetivo aqui é a sua transformação. E para você ver como eu me importo com o seu sucesso também. Eu faço isso para mostrar a confiança que eu tenho nessa técnica e como ela vai mudar a sua vida a partir de agora. Então, se você estiver realmente comprometido em mudar a sua vida hoje, você está diante de uma grande e talvez a única oportunidade para ter todo esse sucesso com as mulheres. Por isso é extremamente importante você agir hoje, agora mesmo, antes que essa apresentação acabe, ou que você saia dessa página. Isso é muito importante. Essa é uma oferta que ficará no ar por pouco tempo. Afinal, eu prefiro dar todo o suporte e atenção necessários para você chegar onde você sempre quis chegar. Por isso, as vagas são limitadas. Então, para ter acesso para tudo isso e não perder essa oportunidade, clique no botão abaixo agora mesmo. Em literalmente alguns minutos, você vai ter acesso a tudo isso que você viu. Todo o conteúdo e material da Academia da Atração Alfa e mais os seus bônus. Se você não tomar uma atitude e fazer algo para resolver isso hoje, você corre risco de ainda mais frustração, angústia e uma raiva real de não ter tudo aquilo que você realmente merece nessa vida. Fora o fato de continuar naquela mesma rotina e não conseguir se aproximar das mulheres mais tops da sua cidade. No entanto, tudo isso pode ser evitado começando hoje. Você só precisa aplicar o meu método passo a passo chamado Academia da Atração Alfa. Lembrando que você pode consultar o material de onde e quando você quiser, seja no conforto de sua casa ou até mesmo em uma viagem. Essa é a real solução e é 100% garantido que irá funcionar para você. Bom, meu amigo, é isso daí. E a escolha agora é sua. Independente da sua decisão, um forte abraço.